Salve a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Jó, capítulo 14, os versículos de 1 a 9. Tá? Então, como das outras vezes aí, eu vou fazer a leitura na Bíblia, na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Nos diz assim o texto bíblico: todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então, por que nos dá atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isto está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra. Basta um pouco de água e ela brota saltando galhos como uma planta nova. Amém? Esses versículos 7, 8, 9, né? São muito conhecidos nossos, né? Que há esperança para a árvore ainda cortada, ainda ela há de se renovar. Né? Palavra muito bonita, muito gloriosa. Então, recapitulando, capítulo 12, nós vemos Jó defendendo das acusações de seus amigos. Não é o primeiro capítulo com essa temática. Já tivemos outros em que nós vimos, vamos falar assim, Jó agora com o direito da palavra, com o direito da réplica, ele agora então se defendendo e contra as argumentações, as afirmações de seus amigos, e aí então ele com a palavra agora se defendendo. E o capítulo 13, Jó defendendo a sua integridade. Então estamos na parte, aí na segunda parte do livro de Jó. Então, no capítulo 14, nós vamos do versículo 1 ao 22, ver o discurso de Jó sobre a brevidade da vida, né? Como a vida é curta, tá? Então, Jó agora ele enfatiza a miséria e justamente a brevidade, né? A questão de a vida ser curta, com duas metáforas. Quais são essas metáforas que ele usa? A primeira é da flor, né? Lendo lá de novo o versículo 2 da nossa leitura oficial. O ser humano é como a flor, que se abre e logo murcha. E também ele usa outra metáfora, que é a sombra. E aí, continuando o versículo de número 2, a continuação: como uma sombra, ele passa e desaparece. Tá? Então, esses são os dois elementos que Jó utiliza para enfatizar aí, então, a questão que a vida passa muito rápido. Como nos dias ali, né, vamos falar assim, extensão da vida de cada pessoa, elas são pré-determinadas, estabelecida, né, nessa leitura que nós fizemos, fala, olha, você sabe, tu já marcaste, versículo 5, tu já marcaste quantos meses e dia
cada um vai viver. Tá? Então, o que Jó está ressaltando aqui? Ele está enfatizando o poder, a sabedoria, né, soberania inigualável de Deus. Tá? Então, o que ele quer enfatizar aí? O que eu coloquei aqui, né? A suprema sabedoria, tá? O poder divino, tá? Então, colocando ali Deus num patamar incomparável, né? Vamos falar assim, com qualquer outro. A gente via muito isso lá no Egito, né? Com qualquer outro deuses, né? Com letra minúscula, tá? Então, fala aqui de um Deus poderoso, né? Com aquele que foi responsável, que é responsável pela nossa vida, né? Que através dele ali a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra está pré-determinada, assim como nós tivemos o dia do nascimento, há já pré-determinado aquele dia em que nós iremos morrer, né? Deixar esse corpo físico aqui, enfim, tá? E aí, com essa ideia, né, Jó, ele exalta o poderio, né, a majestade, a grandeza de Deus, tá? E aí fica-se a seguinte mensagem, né, que é essa figurinha aqui do, do Superman, né, que nós somos impotentes frente aos limites impostos por Deus. Tá? Então é uma coisa que já está, é algo que já está estabelecido. Tá? Então não tem como ali, vamos falar assim, de um modo geral, mudar isso. Tá? Nós sabemos que nós temos exemplos na própria Bíblia, nós temos exemplo que até imagino que vocês consigam trazer à memória alguém que Deus acrescentou os dias dele, tá? Mas na essência, vamos falar assim que ali já está pré-estabelecido o final, né? Então Deus sabe o dia de fato ali que aquela pessoa vai ser chamada, né? Vamos falar assim, deixando assim então essa terra. Então a ideia que se passa com esses versículos aqui é justamente essa, tá? A impotência, tá, do ser humano ali frente a essa, como que eu posso falar, essa marca, essa definição, né? Então a gente resgatando um pouco da história, o que nós vimos, né? Quando nós vemos aquelas eu esqueci o nome, né? Tem acho que tumba, né? Dos faraós, né? Porque eles acreditavam ali que nunca morreriam, que teriam a sua vida ali perpétua, né? Então existia toda uma crença ali de embalsamar, tá? Porque eles acreditavam ali que durariam, enfim, não teriam, não usufruiriam, não iriam usufruir da questão da morte, tá? Então Jó traz essa temática aqui, dando essa impotência, tá pré-determinado e não tem o que fazer, tá? E os versículos 7 e 9, né? Até na leitura ali eu enfatizei, é aquele versículo muito bonito que fala da esperança para a árvore, tá? Então aqui, no comparativo entre a vida de uma árvore com a vida de uma... e a nossa vida, a árvore ali, vamos falar assim, que leva vantagem, tá? Leva vantagem em que sentido? Em que ela tem a possibilidade de brotar de novo, né?
essa figurinha aqui, embora pequenininha, mas acredito que vocês conseguem visualizar, né? A gente está vendo um tronco aqui cortado, né? Um tronco cortado. E aqui nós estamos vendo uma árvorezinha nesse tronco brotando de novo, tá? Então essa parte aqui, quando nós pegamos ali Isaías 6:3, traz um paralelo aí sobre a nação de Israel, tá? A casa de Jessé, tá? Israel ali seria cortado, seria o fim, tá? Não, ali haveria então a esperança, porque uma árvore ali ela ainda pode brotar, tá? Ainda ela, mesmo ali que cortada, ao cheiro das águas, ela brotaria novos ramos, tá? E aí a pergunta para a pontuação aí é justamente essa que eu vou passar para vocês agora, tá? É uma reflexão para vocês pensarem, tá? Qual que é o paralelo, qual que é a evidência que essa profecia de Isaías, né, nesse contexto da árvore cortada, tal, falando de Israel aqui que seria cortado, tá, mas que e aí a gente se baseando nesses versículos do capítulo 14 de Jó, haveria uma esperança, tá? Quando a gente olha assim e apontando para o Novo Testamento, qual seria essa evidência que brotaria de novo? Como isso lá no Novo Testamento, vamos falar assim, se vincula com o cumprimento dessa profecia de Isaías, tá? Então essa aí é mais uma reflexão aí, que vocês passem aí e falem o que vocês entendem, como que seria o cumprimento, qual que é o cumprimento dessa profecia, visualizando no Novo Testamento, tá bom? Jó, nos versículos 10 a 13, ele agora expressa o seu desejo que a sepultura, a tumba, tá, fosse então um lugar possível ali para que você se escondesse da presença de Deus, se esconder temporariamente ali da ira de Deus, tá? Essa ideia que ele passa nesse versículo agora, ela vai muito diferente daquelas observações, daqueles conceitos de sepultura que nós vimos já quando nós estudamos outros capítulos, tá? Vou pegar só um exemplo aqui do capítulo de número 7, tá? Mas aí depois vocês podem reler lá o capítulo de número 10, tá? Então no capítulo de número 7, olha como ele, naquela ocasião, naquele debate, naquela argumentação, ele faz referência à sepultura. 9 e 10. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Então, enfatizando o versículo de número 9. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta, tá? Então, olha, é um caminho sem volta, tá? E aqui, quando ele expressa a ideia nesse versículo aqui, ele está dando a ideia, então, de algo temporariamente que fosse como se fosse um refúgio para fugir dessa ira de Deus, tá?
Então é uma ideia bastante diferente ali do que nós estudamos no capítulo 9, no capítulo 7 e no capítulo 10. Tá? Digamos que agora ele dá uma outra roupagem para a questão da sepultura, que vai totalmente diferente ali das outras argumentações, das outras ideias, igual no capítulo 7 aqui que nós vimos aqui, que é um lugar que não tem volta, nunca mais volta, tá? Jó, ele atribui a causa do seu sofrimento à ira divina. Ah, mas por qual motivo? Você colocando agora na pele de Jó. Eu também gostaria de saber, não sei essa resposta, tá? Só que, em contrapartida, os seus amigos ali, veemente, insistentemente, por mais de uma vez, afirmavam que isso era impossível. Tá? E eu não vou entrar aqui no mérito que era impossível ser vamos falar assim, a ira divina sobre a vida de Jó. Tá? Eu vou entrar mais no mérito aqui da teologia defendida por eles, que nós vemos muito claramente, estudamos bastante, que é a lei da retribuição. Tá? Jó, você está sofrendo? Você está sofrendo por conta da consequência do teu pecado. E se conselho fosse bom, né, se vendesse, né, eu ia falar para você que sugerimos que você confesse o seu pecado. Tá? Deixe essa argumentação, esse seu discurso que você não pecou, que você não tem culpa no cartório, que você está sendo injustiçado, que Deus está irado com você sem motivo. Jó, é consequência do teu pecado. Então todos os três ali enfatizam a lei da retribuição. Tá? Nos versículos 14 a 17, tem a seguinte frase: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Tá? Essa indagação de Jó, digamos que ela tem uma resposta muito concreta, muito forte, quando nós passamos a estudar, passamos a ler, passamos a ver a obra gloriosa de Jesus aqui na Terra, quanto também o legado que ele deixou. Tá? Então nós vamos ver tanto no Evangelho milagres, vamos falar assim, de ressurreição realizados por Cristo, como também em algumas ocasiões nós vamos ver alguns milagres sendo realizados por apóstolos como o apóstolo Paulo. Tá? Então, aqui tem essas duas referências para que nós tenhamos em mente como uma resposta que outrora era a resposta para uma pergunta que outrora não se tinha, na concepção aqui de Jó, das experiências que, vamos falar assim, que então eles haviam vivido, tá? E nós vamos ver isso claramente como uma prova. Ó, tá aqui a evidência, tá aqui a prova. Lá nos evangelhos, Jesus, né, na sua obra aqui quando esteve na Terra, e também ali mais para frente nós vamos ver o apóstolo Paulo, por exemplo. Tá? Jó, então ele responde, né,
essa pergunta, a própria pergunta dele, tá? Com a determinação de esperar que a mudança chegaria, tá? Ali teria ele, digamos assim, por mais que está naquela situação, por mais que ele não está acreditando, por mais que ele não está entendendo, né? Não está nem acreditando, não está entendendo, ainda nós vemos Jó ali com novamente, né, com aquela esperança que nós vimos lá nos versículos 6, lá, falando da árvore, tá? Então ele ainda, digamos assim, ele não se rendeu, ele ainda ali tem esperança, tá? Que a mudança, de alguma forma ali, viria, chegaria, tá? Nos versículos 18 a 22, tem a seguinte frase, a seguinte afirmação, né? Tu fazes parecer a esperança do homem, tá? Quando nós olhamos a teologia, né, do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, aqui está um exemplo muito claro, tá? Que no Antigo Testamento não se tinha vamos falar assim, um detalhe, um conhecimento mais profundo, algo que fosse claro sobre a questão pós-morte, tá? A gente vai ver muito falar do Seol, a sepultura, então, que nós estamos vendo aqui, enfatizar nesses versículos que nós estamos estudando no capítulo 14, mas era um tema obscuro, tá? Ninguém poderia chegar ali e dar uma afirmação mais detalhada, um conhecimento, porque isso, digamos que era obscuro ali no Antigo Testamento, tá? Isso fica claro quando então a gente agora entra no Novo Testamento, a teologia presente no Novo Testamento, então isso fica claro, a questão então começa a fazer com o advento de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, então aí a temática ali da vida eterna, ela acaba então esclarecendo, né? Então depois da morte, né? E aí vamos ser assim, vamos dar aquele avanço completo, tá? Chegando lá em Apocalipse, tá? Então, tem o juízo final, uns para a vergonha, outros, né? Os julgamentos ali, né? E inclusive alguns para vergonha eterna. Tem a questão de céu, inferno. Então isso, ela no Novo Testamento acaba então esclarecendo tudo, né? De fato, ali nós vemos que no Antigo Testamento isso ainda não tinha como estar claro, porque ainda no Antigo Testamento vários itens, vamos falar assim, várias histórias, vários contextos que se passam, eles acabam apontando lá para o Novo Testamento, acabam apontando para Cristo, tá? Então, quando de fato chega a figura de Cristo, aí tudo agora começa a se fazer sentido, tudo fala, olha que interessante, lá atrás o povo ia lá, tinha que oferecer um sacrifício, um animal, vamos falar assim,
zeradinho, no sentido de não poderia ter nenhuma, não poderia ser manco, não poderia ter nenhum problema, tinha que ser um animal perfeito, tá? E aquele animal inocente, ele era morto, o seu sangue era derramado como uma forma ali de expiação pelo pecado da humanidade, enfim, de cada um. Então, vários itens começam a ser apontados ali para Cristo, né? Então, sempre quando vamos falar assim, uma prática interessante é quando nós estivermos lendo o Velho Testamento, nós sempre procurarmos essa ideia. Como como isso aqui aponta, né? Não vai ser sempre, tá? Mas na maioria das vezes, como que isso aqui aponta lá para o Novo Testamento, tá? Mais um exemplo que eu lembro aqui, quando nós estudamos lá Moisés, tá? E uma dada situação, há um monte de serpente ali, picou o povo ali, o povo, que foi necessário, né? Criou ali uma serpente de cobre ali, que ela precisou ser erguida para que todo aquele que olhasse para aquela serpente ali, né? Aquela pessoa era curada, era então liberta daquele efeito nocivo daquela picada daquela cobra, né? Mas uma serpente ela precisou ser erguida, tá? Então ali aponta ali também para o sacrifício ali de Cristo na cruz do Calvário, tá? Então quando nós estivermos no Novo Testamento, essas teologias, né? Aquilo que estava obscuro, não se tinha muito detalhe ali no Velho Testamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento ele passa a ganhar um contexto, uma explicação, algo mais plausível. Ah, agora entendi, faz todo sentido. Ah, então é assim. Isso passa-se a ter essa característica diferenciada com o advento do Novo Testamento. Tá? O capítulo 15, nós vemos agora então o discurso de Elifaz. Agora, né? Até não coloquei aqui, mas é interessante a gente observar a segunda fala, tá? A segunda fala de Elifaz, agora com novas acusações, um novo discurso, agora falando, acusando Jó de impiedade, tá? Então, se a gente só relembrar aí, se você pegar a sua Bíblia aí e voltar um pouquinho, quando nós vimos a primeira fala de Elifaz, tá? Se você pegar aí, ó, a primeira fala de Elifaz, nós vimos no capítulo 4, tá? Se vocês quiserem relembrar, então vejam lá o capítulo 4. Essa é a primeira fala de Elifaz, tá? E nesses discursos, né, vamos falar assim, nessas argumentações aqui que são sempre que estão sempre em pauta, o que nós vemos muito? Nós vemos sempre figuras de linguagem, sempre metáforas, tá? E agora, uma metáfora, um elemento, nós vimos muito, né, muito elemento da natureza sendo utilizado nesses discursos da parte dos amigos, até mesmo Jó usa algumas metáforas, usa alguns elementos, tá? E agora, então, o que ele faz? Ele usa como elemento ali para atacar Jó. Ele fala que Jó, ele estava, né, cheio de vento oriental, tá? Que é um vento no deserto.
né? Qual que é a característica desse vento? Tá? Ele é um vento violento, cortante, né? Machuca, né? Quando, né, quem tiver oportunidade, enfim, por exemplo, a gente já foi algumas vezes para Natal, quando a gente está nas dunas, tá? Até mais pequenininha, a Liana até reclamava, porque é mais ou menos isso aqui, ó, né? Cadê? Deixa eu ver se é o amarelo. Vou colocar o verdinho aqui, ó, tá? É justamente essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nessa figurinha. Opa, é o vermelhinho mesmo, que não dá para enxergar. Ó, aqui tá vendo, ó, aqui é o que? Aqui é uma poeira, tá? Então aqui uma poeira desse vento, né? E em Natal, quando você está nas dunas, você sente essa areia batendo, né? Literalmente na sua, vamos falar assim, na sua canela, né? Que é aquele vento que vem cortando, né? Mas é o que? Nesse exemplo aqui, e até esse exemplo aqui da duna, era o que? Um vento que ele só tem a ser violento, cortante, mas não tem chuva. Né? Engraçado que quando eu estava fazendo essa lição aqui, eu lembrei de uma ocasião muito interessante, quando, né, já falei para vocês que eu viajava muito pro Nordeste ali, na terra ali onde meu pai nasceu. E onde meu pai nasceu mesmo, onde ele se criou, foi num sítio, né? Foi numa zona rural, vamos falar assim. Era uma serra, tá? Então a gente fala que era uma serra. Então imagine que quando a gente chegava de viagem, ou a gente chegava da cidade, que eu lembro que de quarta-feira tinha feira, quinta-feira tinha feira, tá? E a gente se deslocava até a cidade, tá? Então a gente pegava um ônibus e ia até a cidade. Mas qual que era o fato interessante? Era que, de fato, onde ele morava era uma serra, tá? Então o que acontecia? Eles usavam o termo de rodagem, a pista, tá? Ela ficava aqui, ó. Então aqui tinha um ônibus, né? E digamos que a família do meu pai morava aqui nessas regiões aqui, ó. Como que você vem até aqui? Caminhando. E aí, quando a gente chegava com as bagagens, o que ajudava é que o pessoal levava os animais, e aí os animais levavam as bagagens. Mas não passava, não tem como o carro subir aqui, né? E aí eu lembro que, então aqui é tudo, digamos que era tudo serras, né? Então tinha essa aqui, a gente nessa aqui a gente acaba visualizando outra, né? Olhando desse outro lado tinha outra serra, então eram serras, né? E aí eu lembro que a gente sempre ficava aqui, né? Nunca esqueço que aqui tinha muita fruta, então sempre estava no pé de fruta alguma coisa. E eu lembro um dia que eu escutei um barulho muito forte, né? Um zumbido. Eu olhei para meus primos e falei: "Que é isso?" Eles falaram: "Meu, corre que vem chuva. Corre, corre", né? Então tinha uma casa muito próxima ali que era de uma tia minha, e tinha a casa do meu avô. Ele falou: "Corre, corre que tá vindo chuva. Corre, corre, corre". E acho que eles estavam, eu não lembro se eles estavam no pé ou eles estavam fazendo alguma coisa, colhendo, né, alguma fruta, enfim. Mas eles deram esse recado para mim: "Corre". E de fato, né, eu corri, aquele zumbido cada vez aumentando, e era uma chuva que estava vindo, né, devastando não, estava se espalhando por todas aquelas serras, né? E aí esse paralelo aqui com o Jó é como se fosse a mesma coisa, esse estrondo, esse som violento, esse vento violento, cortante, mas a única diferença é que não tinha chuva, tá? Então, esse conceito, essa ideia agora que ele faz
usa para atacar Jó nessa segunda sua fala, tá? Então, que ele tá, qual que é a ideia que ele quer passar? É isso aqui, ó, tá? Que todos os argumentos de Jó são vãos e também insignificantes, tá? Ó, tem muito barulho, tá? Vamos falar assim, ataca muito, mas é tudo vão, não tem nenhum, é tudo insignificante, tá? No versículos 4 e 6, tá? Cita lá, tua boca declara a iniquidade, tá? Novamente aí, né, na aula passada, ou em umas aulas, eu enfatizei a importância de você ter uma Bíblia, ou até mesmo consultar na internet ali, a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que é essa que eu faço a leitura aqui sempre na leitura oficial, tá? E olha que interessante aqui como a linguagem de hoje, ela nos dá uma clareza melhor nessa afirmação aqui de ele faz para com Jó, tá? A tua boca declara iniquidade. Tá? O que ele está querendo dizer, tá? Ele quer dizer isso aqui. Você fala por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras, tá? Então, ele faz uma distorção, né, nas palavras de Jó, tá? Para dizer assim, olha, não perca nem o seu tempo. Vamos falar agora que a gente viu que muito do vocabulário ali presente no livro de Jó, ele evoca um termo jurídico, tá? Então ele usa agora, fala, olha, nem perca o seu tempo ali de você ir no tribunal, tá? Você não precisa, por quê? A sua boca, ela já incriminou você, tá? Então, você já é culpado. Não vem com essa ideia de eu sou inocente. Não, a sua boca a tua boca já te incrimina, tá? Por que a boca? Justamente isso, porque Jó, ele tentando se defender, tentando se justificar que não tenho culpa, mas aí então novamente a teologia que eles tinham, muito preso, muito enraizada, levavam então a ter esse conceito que Jó, ele estava tentando enganar todo mundo, tá? Se a lei da retribuição ela é muito clara, a causa e efeito é evidente, tá? Era o conceito, era a teologia, era o que se pregava os sábios daquela época. Então, Jó, você está tentando enganar quem? Tá enganando todo mundo com as suas palavras. Então você, só com esse seu discurso, você é culpado. Tá? Então ele usa essa terminologia agora do tribunal. Versículo 7. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Tá? Esta, se vocês quiserem até adiantar, esse vai ser um tema que nós vamos estudar lá no versículo, no capítulo 38, tá? Vamos falar assim, é um tema que vai estar presente no discurso do Senhor que nós iremos ver lá no capítulo 38, dos versículos 4 a 21, tá? Nos versículos 8 a 11, ele faz, nessa sua segunda fala, ele rebate a réplica que Jó fez no capítulo 12, como que eu falo? A réplica aqui, né? Devolvendo a réplica, respondendo a Bildade,
tá? Qual que é o tema? Vamos lá, ó. Jó 12:12. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. Qual que era um conceito também muito enraizado, muito presente naquela ocasião, naquele cenário, que a sabedoria só vinha com a maturidade, tá? Então, não se admitiria ali que um jovem ali pudesse deferir ali, transmitir uma palavra de sabedoria, porque a sabedoria era algo que vinha com a experiência, tá? Então, o que ele faz aqui? Ele tá enfatizando, tá? Que muitas pessoas mais idosas do que o pai de Jó estavam do lado dele, ele faz. Então, o que ele está falando aqui? Ele está usando isso como base de que o discurso, as afirmações que ele faz, está fazendo, elas são fundamentadas porque ele, de certa forma, ele está amparado, tá? Pela sabedoria dos mais antigos, que sustentam, que transmitiram essa ideia, que reforçam esses conceitos, e que, inclusive, alguns desses sábios, desses anciões, eles são mais velhos do que o próprio pai de Jó. Tá? Então, aí falando assim, olha, vamos colocar na balança, a sabedoria não é com o tempo, a sabedoria não é com a vivência. Tá? Então, do meu lado aqui eu tenho gente muito mais sábia, muito mais idosa do que do teu lado, por exemplo, o teu pai. Tá? Então ele usa essa argumentação. No versículo 12, ele usa um termo aqui, flamejar os olhos. O que é isso? É piscar. Então vamos falar aquela piscada rápida, tá? Que remete, qual que é a ideia? De raiva. Então imagina alguém que está tinindo de raiva ali e ela pisca os olhos assim de uma forma acelerada, tá? Então é essa ideia ali que ele está querendo transparecer quando ele usa a terminologia flamejar os olhos, piscar excessivamente. Com qual contexto ali? De raiva, tá? No seu discurso ali, na situação, no calor ali, de raiva, tá? O versículo 13 cita espírito, tá? Esse termo aqui, ele pode aludir ao domínio do espírito, a temperança, um exemplo aqui presente lá em Provérbios 16:32, tá? Na Bíblia que eu uso quando eu estou montando a aula, tá? Que é a Bíblia de Genebra, ela usa o termo furor, tá? Então é outra terminologia que a gente pode ter ali como uma outra ideia ali, uma outra terminologia utilizada ali para a questão do espírito ali, a temperança, né, ao comportamento, vamos falar. E então aqui na Bíblia de Genebra foi utilizado ali o termo furor, tá? Os versículos 14 a 16, tá? Ele faz ali, ele reformula o seu pensamento irônico ali, presente lá no capítulo 4 de Jó, tá? Por causa da reclamação ali de Jó de ter nascido de uma mulher, tá?
Os versículos 17 a 35, nós vamos ver então ele faz mostrando o justo castigo dos perversos, tá? Então o que ele fala aqui? Ele usa o que eu vi, então novamente, baseado na experiência e observação dos fatos, tá? Também, como nós acabamos de falar, ele enfatiza a tradição da sabedoria presente ali, já defendida por Bildad, ele agora reforçando que a sabedoria ali ela estava relacionada com a idade, tá? Com os anciões, as pessoas mais velhas, tá? Nos versículos 21 a 22 nos fala: o sonido dos horrores está nos seus ouvidos, tá? Sutilmente entre as entrelinhas, uma mensagem subliminar que ele faz, está tentando passar com essa afirmação. Que Jó, ele era um homem perverso, tá? Então ele está tentando aqui de alguma forma dar uma ideia que não era aquela reputação que Jó defendia da sua personalidade de justo, sem pecado, tá? Ele faz aqui, ele sobe o tom e vai por essa linha, tá? Que Jó, ele então tá mais tendencioso a um homem perverso do que simplesmente não tenho culpa, não fiz nada, tá? Ele agora tá elevando o patamar de acusação, tá? Ele então agora tenta colocar essa ideia agora de Jó como um homem perverso. E aí, para enfatizar que a doença de Jó era grave, enfim, que o castigo, né, cada vez estava mais acentuado, enfim, que no final qual que seria? Tá? Que seria a morte de Jó, tá? Então ele usa ali a metáfora, se eu não me engano, ele usa aves de rapina, tá? Se eu não me engano é isso que fala o texto bíblico. Deixa eu só relembrar aqui. Aqui na linguagem de hoje ele usa acho que rapinas está na Bíblia de Genebra. Na linguagem aqui de hoje fala: os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto, tá? Então fala, olha, as aves de rapina, os urubus ali, eles estão em prontidão, tá? Só estão esperando a tua morte que está à porta para vir fazer então o que eles sempre fazem ali, devorar a carniça, enfim. Tá? Então ele usa ali essa metáfora para dizer que a morte está chegando para Jó. Tá? Ele também, ele faz aqui, ele usa outra metáfora, falando que, por exemplo, quando tinha uma guerra, o que acontecia com o rei? Ele entrava num estado, vamos até falar aqui assim, depressivo, preocupação, agitado, tá? O que será? Vamos vencer essa batalha? Vamos, os nossos soldados vão sair ilesos, nós não vamos perder homens.
qual que vai ser a estratégia? Então, deixava o rei ali atordoado, tá? Então deixava, vamos falar assim, um tormento só de tantas preocupações, tantos pensamentos, tantas perguntas sem respostas, tá? Diante daquele fato, uma guerra, então ele ele usa essa mesma ideia, essa mesma metáfora para falar então que a angústia agora ela também estava rodeando ali a vida de Jó por conta ali do seu pecado, né? Essa linha que eles sempre estão defendendo, tá? Nos versículos 25 a 33, quase aqui no finalzinho, a figura de um homem cheio de gordura, que perde ali todas as suas posses ao ser castigados por Deus, tá? Em decorrência ali dos seus pecados, dos seus atos, como uma forma de punição, ele agora faz o quê? Ele faz um link, tá? Um link da figura desse homem cheio de gordura, tá? Cheio de posses, com a vida de Jó. Enfatizando que ele saiu o quê? Que ele saiu derrotado, tá? Então que todas essas calamidades que aconteceram com Jó, elas foram por conta do comodismo de Jó, tá? Era ali um pagamento, vamos falar assim, uma consequência das atitudes de Jó, tá? Então agora o que ele faz? Ele usa então essa ideia do homem cheio de gordura, né? Olha, tem posse, tudo do bom, do melhor. Mas aí o que acontece? Deus vai lá, castiga o cidadão, e o cidadão da noite pro dia perde tudo. Aí perde tudo por quê? Porque é um coitadinho? Não, porque merecia. É pecador. É a lei da retribuição. Tá? Então ele usa essa ideia para atacar Jó, falar, olha, não foi assim que aconteceu com você? Tá? Então ele usa essa ideia aí, como se fosse ali no Novo Testamento, ali uma parábola para trazer então ao contexto ali que ele estava vivendo. Tá? Nos versículos finais, tá? Ele faz ali, ele menciona que o fogo que consumirá, tá? As tendas ali dos perversos, ela emprega, tá? A mesma terminologia que é utilizada lá em Jó 1,16, né? Quando eu falo a mesma terminologia, o mesmo verbo, a mesma raiz ali, quando a gente estuda, quando a gente estudar, se quem quiser estudar a raiz lá do verbo no hebraico, vai falar assim, olha que engraçado, quando ele está falando aqui de consumir, tá? O verbo que ele está usando aqui é o mesmo que foi utilizado lá em Jó 1, quando fogo divino caiu e consumiu todas as ovelhas, consumiu todos os servos. Tá? Então ele usa essa mesma ideia, que o fogo há de consumir, que ele há de sair, vamos falar assim, Jó derrotado, porque tudo aquilo vai chegar ao fim e até fogo do céu, né? Ele vai consumir ali as tendas ali dos perversos, tá? Da mesma forma, né? Fazendo essa associação, esse link aí, coincidentemente que fogo do céu caiu e consumiu toda as suas ovelhas e servos, tá? Então, novamente, já vimos isso, estamos vendo, agora estamos agora num período de segunda fala, tá? De Elifaz,
Estava folheando a Bíblia aqui, no capítulo 18, nós vamos ver a segunda fala de Elifaz, tá? Capítulo 20, a segunda fala de Zofar, tá? Então, novamente, qual que é a ideia agora? Eles vão voltar mais forte com a argumentação, tá? Para defender a teologia da retribuição, que para eles era o que prevalecia, era que estava em, como que eu posso falar assim, invalidade, né, que sustentava eles fazerem aquelas afirmações para o estado de Jó. Jó não podia estar sofrendo sem estar relacionado a um pecado. Tá? Não fazia sentido Jó estar sendo provado. Jó estava sendo castigado pelo seu pecado, a lei da retribuição. Então essas foram as defesas que nós vimos de Elifaz, nós vimos de Bildade, nós vimos de Jofar. Agora vamos entrar numa segunda parte em que eles agora novamente irão reforçar essas argumentações, essas ideias para defender a teologia que eles acreditavam, que eram defendida pelos sábios, pelos anciões, tá? Então isso é o que nós vamos ver presente, tá? Então, subindo o nível cada vez mais, né? Subindo o nível que eu digo aqui das acusações, num discurso mais ferrenho. Então essas são a linha agora que os amigos deles vão seguir, vão dar mais esse enfoque, mais enfatizar, e cada um então vai ter a sua segunda palavra, né? O seu segundo tempo, pensando ali no que a gente vê ali nas eleições, né? Vai ter direito à sua segunda fala. Amém? Então, boa semana para vocês. Eu até estava conversando essa semana, até alinhando aí a ideia aí de a gente terminar programar, né, como que a gente vai fazer o nosso encerramento, mas por hora eu sei que em janeiro não vai ser possível, tá? Até mesmo por questão de agenda, enfim. Então, estou aguardando aí, analisando quando a gente vai realizar. Então, enquanto isso, vamos seguir a nossa estratégia, tentando terminar o livro de Jó em dezembro, se, né, às vezes esses últimos meses estão um pouco corridos, aí não estou conseguindo, às vezes, disponibilizar a lição assim com frequência, mas a ideia é que a gente depois tenha algumas aulas extras e conforme desafogar um pouquinho eu lance essas aulas extras para vocês. E considerando que a gente não vai fazer em janeiro a nossa confraternização, a gente ainda tem a possibilidade de esticar um pouquinho as aulas até janeiro ali para concluir então esse ciclo de estudos que a gente então concluiria com o livro de Jó, para fechar um ciclo e aí fazer a nossa confraternização. Amém? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de todos vocês.